Salve, salve, ouvintes, internautas, telespectadores aqui da BCC Televisão. Está começando mais um Radar Paulista na TV, com a sua participação, com a sua audiência. Aqui a gente, sendo prestigiado pela sua participação neste momento aqui pela BCC Televisão e também pela Rádio Trianon 740 em São Paulo, pela Rádio Universal de Santos, onde nós trazemos aqui todas as segundas-feiras sempre uma entrevista, um bate-papo, um assunto para a gente aprofundar dentro do Radar Paulista na TV, inicialmente aqui pela BCC TV e depois pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal de Santos. Também pelo www.radiotrianon.com.br e também pelas redes sociais. Hoje nós estamos trazendo aqui, vamos falar do seguinte tema: Síndrome de Down, a importância da luta pelos direitos igualitários, o bem-estar e a inclusão na sociedade. E está aqui conosco para conversar os idealizadores da startup Incluir Dá Certo, que também foi incubada pela FEA Social da USP e pelo Habits também da USP Leste, além de terem criado o primeiro canal do YouTube 100% acessível, que é o Inclusão na Lata. Está aqui a Renata Leles e o Deda, que é músico, artista e tudo mais. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com eles aqui dentro do Radar Paulista na TV. Antes, eu tenho aqui aquelas dicas, aqueles comentários sobre os nossos patrocinadores, tá certo? Então você já fica ligado. Hoje nós vamos falar sobre Síndrome de Down. Mas segura um pouquinho aí, o Radar Paulista, que tem os apoios de Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, na Avenida Paulista 900 no Térreo, onde você tem toda aquela programação bacana de filmes, filmes que ganharam o Oscar aí recentemente, produções do cinema europeu, cinema francês, porque a Reserva Cultural tem também aquela ligação com o cinema francês. Fica na Avenida Paulista 900 no Térreo, tem um espaço gastronômico também muito bacana, e você confere também toda a programação de filmes no site www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento para ver de amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Você obtém mais informações também no facebook.com/Mais Espaço e Lazer, onde você faz aquela festa de aniversário, casamento, batizado, festa de amigos, festa com a família, festa empresarial, enfim. Faz o evento que você precisar lá no Mais Espaço e Lazer. O Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Você obtém mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television aqui, Você produz, divulga seu negócio, sua empresa, faz um vídeo institucional, uma reportagem. Tem uma equipe aqui super profissional de audiovisual para você fazer aqui o seu vídeo e divulgar o seu negócio. Então você obtém também mais informações no bcctelevision.com e o telefone já está na tela aí. E para quem não está na tela, é claro, está pelo rádio ou pela internet, não está acompanhando aqui visualmente, o telefone é o 3641-9876, tá certo? Fala aí com a equipe da BCC Television, que está bombando aí nas redes sociais também, no YouTube, enfim, a BCC, onde a gente traz aqui as reportagens também do Radar Paulista na TV, todas as segundas-feiras, tá bom? Bom, então dados esses recados, vamos trazer então o assunto de hoje, como eu falei anteriormente, Síndrome de Down, a importância da luta pelos direitos igualitários, bem-estar e inclusão na sociedade. Está aqui a Renata Leles e o Deda, que são os articuladores, os idealizadores do projeto. Acho que eu errei o nome, né? É Dudé. É Dudé. É porque assim, o Dudé, a gente foi de uma maneira entrando aqui, o Dudé chegou com a Renata e a gente não tinha informação, mas já tá aqui o Dudé para participar conosco. Desculpa aqui, viu, Dudé? Tranquilo. Estamos aí participando aí nisso da paleta. Programa ao vivo é assim mesmo, Não tem, a gente atrás, já apresenta, e aí, consequentemente, acabei dando o nome do Dudé de maneira errada, mas está aqui apresentado, Dudé? Muito boa tarde, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, a gente que agradece o convite. Legal, Renata, também muito obrigado. Muito obrigada. E começa descontraído já, Começa bem. Começa igual o clima do canal, que é assim que a gente grava. É isso aí, a ideia é essa mesmo. Bom, agora, nós vamos falar, antes de falar exatamente sobre os canais, sobre o que vocês desenvolveram nessa área, eu gostaria que vocês falassem sobre a Síndrome de Down,
Quer dizer, como é que nasceu a ideia? Por que vocês se motivaram a criar esses canais? Inclusive a startup. Quem que pode falar? O Dudé ou a Renata? Eu posso A Renata. Começa você. Então, na verdade, assim, eu queria muito mais, né, eu queria mais além do que a síndrome de Down. Porque se a gente for pensar hoje no Brasil, segundo o censo de 2010, a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Desses 45 milhões, 9 milhões são aptos para o mercado de trabalho. E apenas 1% está realmente contratado via CLT. Então, na verdade, a ideia de fazer realmente o canal foi justamente assim, por que a nossa mensagem não chega, não vai mais além? Por que essas pessoas não estão sendo contratadas? O que falta? É tabu? É falta de informação? O que realmente acontece? Então, o que a gente acredita é que informar é uma forma de incluir. Então, quanto mais informação a gente passa, mais a gente desmistifica e mais a gente consegue realmente acesso. Então, a nossa batalha é pela a inclusão e acessibilidade. Então, de todas as deficiências, inclusive a síndrome de Down. Então, a gente fala de deficiência visual, auditiva, física e intelectual. Tá. E como é que vocês formaram essa parceria? Dudé e Renata, como é que a coisa rolou entre vocês? Eu tava quietinho no meu canto e ela me chamou. O resumo da ópera é isso. Na verdade, a gente já se tinha numa rede social e ele sempre fazia lives, né? E eu olhava e falava assim, nossa, esse cara, eu gosto da forma como ele fala, eu gosto desse jeito polêmico, às vezes meio ácido. Falei, já que eu quero fazer um canal e eu luto muito para que a pessoa com deficiência tenha voz, falei, vou convidar esse rapaz. E aí eu falei que eu fui igual a mineirinha, minha mãe é mineira, né? Então ele fazia as lives, aí eu colocava assim, boa noite, Dudé. Aí ele respondia, boa noite, minha querida amiga. Eu falei, já tá vindo, tá ficando mais simpático comigo. E aí foi indo a conversa, e um dia eu falei, Dudé, eu tenho a ideia de fazer um canal que realmente fale da pessoa com deficiência, do universo da pessoa com deficiência, mas sem mimimi. Vamos falar na lata, por isso que o programa chama Inclusão na Lata. E a única coisa realmente que eu fazia questão é que tivesse acessibilidade, então que tivesse libras, legenda e audiodescrição, para que todo mundo realmente de fato tivesse acesso. Entendi. Um lance que eu achei super legal com relação ao convite que ela fez, porque assim, o Inclusão na Lata não foi a primeira parceria, pode-se dizer assim, que eu fui convidado, apesar de que as outras parcerias que eu nunca tinha topado, porque com as outras parcerias eu não tinha liberdade de falar e de me expressar da maneira que eu sempre me expressei, inclusive usando as redes sociais para isso. E foi muito legal porque a Renata acabou me dando essa liberdade também, mesmo porque também a gente tem uma linha de raciocínio muito semelhante, né? Então eu falei, por que não, né? E aí é que começou a rolar. Agora, o que nasceu primeiro? Então foi o Incluir Dar Certo, aí tem o Habits também, e aí vem o Inclusão na Lata. Conta um pouquinho dessa trajetória, como é que funcionou? Na verdade, o Incluir Dar Certo nasceu primeiro, o Incluir Dar Certo tem 8 anos, e aí nasceu só com uma questão, assim, iniciou como informar para incluir. Então, publicava notícias sobre inclusão para que todo mundo tivesse acesso. E realmente notícias realmente assim de mercado de trabalho, de tecnologia assistiva, para que as pessoas começassem a ter mais empatia pela causa. E aí eu comecei realmente a trabalhar com isso, eu fui chamada para dar aula para pessoas com deficiência para capacitar para o mercado de trabalho. Depois eu fui nas empresas para ensinar como é que lidava, né? Eu falo que isso é tão fácil, porque é um ser humano falando para outro ser humano, né? Mas enfim. E aí eu falei, não, a Incluir Dar Certo tem que crescer mais. Então eu fui colocando realmente mais elementos de empregabilidade da pessoa com deficiência. Então recrutamento e seleção, palestra, sensibilização e capacitação, e aí foi. E aí quando eu fui incubada pela FEA Social e também participei do processo da Habits, eu falei, gente, a gente precisa ir mais além. Então, é sempre ir mais além, né? O que eu posso fazer para ter mais alcance? E sempre batalhando pela acessibilidade. E aí, nesse meio desse processo, tentando entender como é que eu poderia ir mais além, surgiu a ideia do Inclusão na Lata. Certo. Porque o Inclusão na Lata, ele além de ser realmente esse canal, do Dé e eu, a gente leva o workshop para as empresas. Então, essa pegada que a gente tem descontraída, a gente faz esse bate-papo em empresas, universidades, escolas. Porque o que a gente acredita? A gente não leva o formato pronto. Porque a gente acredita o seguinte, se até agora tão pouco mudou,
talvez a gente não esteja respondendo as dúvidas que as pessoas têm. Então vamos fazer uma coisa mais diálogo, mais aberto, pergunta essas dúvidas que a gente tem aqui, você vai responder. E a gente criou um produtor acessível, porque a gente tem a expertise de um canal totalmente acessível. Você manda o seu vídeo, o seu programa a gente devolve totalmente acessível. Legal. Então sempre a gente tem esse trabalho assim, de representatividade, do empoderamento da pessoa com deficiência e da promoção da acessibilidade também. E quais são as maiores dúvidas das pessoas quando elas participam? Qual é a interatividade maior aí a respeito do tema? Tudo. Tem de tudo. Ó, tem de tudo. A primeira coisa, assim, como chamar a pessoa, tipo, qual o termo correto, né? Qual a terminologia correta? Porque dentro do processo histórico da inclusão, a gente já ouviu de tudo, né? Então, verdade. portador de necessidades especiais, especial, anjinho, de tudo, né? Deficiente. Então, a pessoa tem a dúvida de qual o termo correto. Então, é pessoa com deficiência. Ou a sigla PCD. Pessoa com deficiência é o correto. É o correto, né? Então, ou é pessoa com deficiência intelectual, ou visual, ou auditiva, ou física. Porque o que a gente tem que deixar claro é que vem primeiro a pessoa e depois a deficiência, e não o contrário, né? Como muito se vê, tipo assim, olha o deficiente, tá errado também. Agora, eu já ouvi, por exemplo, pessoas com deficiência visual, aproveitando o que você está dizendo, não gostarem desse termo. Elas preferem se chamar de cegas. Olha, eu sou cego e pronto. Sim, sim. Como é que fica essa relação entre essas pessoas que, de repente, não gostam desse politicamente correto, vamos dizer assim? O que eu costumo dizer assim, não é pela questão do politicamente correto. Existem as relações entre as instituições e as relações dentro, digamos assim, do mundo corporativo, que existe a necessidade de você usar os termos corretos. É como, inclusive, até nos workshops que a gente faz, eu acabo até brincando. Por exemplo, se eu estou num restaurante, é óbvio que eu não quero que o garçom vire e fale assim, pessoa com deficiência, não é? Entendeu? Tipo, no caso do... Mas também quando trata de uma maneira meio jocosa, vamos dizer, também não é legal, né? Sim, também não é legal. Agora, a questão maior é assim, não é... Eu não quero ser chamado de pessoa com deficiência no meu dia a dia, em coisas corriqueiras de relações, coisas relacionadas às relações interpessoais. Como no caso da pessoa com deficiência visual, ele pode ser chamado de cego. Eu sou cego, tá, beleza. Entre as relações interpessoais, eu acho que não tem problema nenhum. É que essa história do politicamente correto, muitas vezes as pessoas confundem. Elas acham que é um termo politicamente correto que tem que ser usado para tudo. Não, mas assim, existe a necessidade de se usar uma terminologia correta nas relações entre as instituições, entre as empresas. Isso precisa, com relação à mídia, né? Principalmente, que a mídia também comete muitas gafes com relação a isso. Isso é necessário. Agora, você não tem que transferir isso para as relações interpessoais. É óbvio que não tem que transferir isso. Não, é a mesma coisa. Na comunidade surda, tem muita gente com deficiência auditiva que gosta de ser chamada de surdo. E, na verdade, assim, é uma denominação, porque a pessoa quer ser chamada pelo nome. Essa é a grande questão. Sim. Mas é uma questão realmente mais a gente conseguir fazer com que isso seja... porque, assim, o que é complicado é quando a pessoa é chamada de deficiente, porque aí as pessoas, ao longo do processo histórico, vê aquela pessoa como toda deficiente. Né? E a pessoa com deficiência é importante para mostrar que aquela pessoa ela tem uma deficiência, mas ela não é. Né? Então, essa é a questão. Mas sempre pergunte para a pessoa, é o que eu falo. É muito mais simples do que a gente imagina. Pergunta, como é que eu posso me referir a essa deficiência? Sim, com certeza. Acabou. É como eu costumo dizer, a minha deficiência é parte de mim, mas eu não sou a minha deficiência. Sim. Ela é parte de mim, mas eu não sou 100% a minha deficiência. Falando nisso, você, Dudek, tem uma trajetória, você nasceu com essa deficiência. Você sofreu muito por essa questão de as pessoas utilizarem nomes que você não gostava para se referir a essa deficiência, enfim, como é que foi essa trajetória, como é que você vê isso e como é que a relação que você faz atualmente com essa nova postura, vamos dizer? O que eu costumo falar para as pessoas, assim, a gente no decorrer da vida, pelo menos no meu caso, a gente consegue adquirir um entendimento em que você consegue separar aquilo que você percebe que é maldade
e aquilo que você percebe que é uma mera brincadeira. Tanto que eu mesmo brinco muito com a minha deficiência. Né? Inclusive, nas redes sociais, eu sou extremamente criticado, porque tem muita gente que acha assim, você exagera no brincar com a sua própria deficiência. Né? Então, eu acho que também, até com relação, né, voltando na questão das relações interpessoais, eu acho que também a pessoa com deficiência, ela precisa ter esse entendimento de saber, né, separar aquilo que é uma coisa que está sendo usada de forma pejorativa e aquilo que é usado como uma mera brincadeira. Porém, essa linha de raciocínio não exime o fato de que a gente vive numa sociedade preconceituosa. Sim. Né? Eu não estou falando isso para dizer assim, que o preconceito não existe. Não é, o preconceito existe e é muito forte aqui no Brasil. Mas eu acho que a pessoa com deficiência também precisa ter esse entendimento. E é bom a gente falar do preconceito, porque só falando é que a gente consegue ir eliminando, né? Eliminar totalmente, acredito que talvez nunca aconteça, né? Mas ir reduzindo na medida do possível. Agora, voltando ao tema da startup, vocês diziam a questão do trabalho, né? Quer dizer, aí 45 milhões de pessoas com deficiência no país, sendo 9 milhões em condições de trabalhar e 1% apenas que atuam. Por que isso acontece? Justamente por causa desse preconceito? Também. Também existe. Porque a gente ainda tem uma cultura de que eu quero contratar a pessoa com deficiência com menos deficiência, né? Então as deficiências mais complexas, elas ainda ficam de fora. Tem a questão da acessibilidade. Então, mas eu não tenho rampa, né, na minha empresa, então cadeirante fica fora. Então, olha que parcela você está ignorando. Eu não tenho intérprete de Libras, então não posso contratar um surdo total, porque como é que eu vou me comunicar se eles comunicam por Libras, nesse caso? Então, você vai eliminando uma série de profissionais realmente muito qualificados. E existem ainda empresas no Brasil, isso porque a gente sempre recebe notícias, de que preferem pagar a multa do que contratar a pessoa com deficiência. Então, assim, enquanto a gente não mudar a cultura, né, do nosso país, que a gente tenha de fato uma cultura inclusiva, políticas públicas mais efetivas, educação. Então, hoje a pessoa com deficiência, ela às vezes quer estudar, mas a faculdade não tem acessibilidade. Então, você tem cotas para pessoas com deficiência, mas dentro da faculdade você não consegue. Ou, antes disso, as nossas ruas não permitem que a pessoa chegue até a faculdade. Então, olha o que você tem. Então, você tem desde o processo histórico, uma capacitação, às vezes, menor do que uma pessoa sem deficiência tem, né? E também tem o preconceito das empresas ainda, que pouco a pouco a gente vai mudando esse tipo de ideia, de cultura, mas esses são os motivos. Entendi. Quer comentar alguma coisa, Duda? Não, até com relação ao que ela falou da questão da faculdade, né? Que eu lembro, uma vez chegou ao meu conhecimento a história de uma universidade, se eu não estiver enganada, é uma universidade em Guarulhos, que eles chegaram a adotar, uma universidade particular, que eles chegaram a adotar um programa de bolsa de estudo para pessoas com deficiência. E a procura por essas bolsas foi mínima. E até surgiu um debate dentro da universidade com relação a isso. Tipo, a gente está oferecendo bolsa de estudo, está oferecendo desconto, mesmo assim a galera não vai e tal. Depois, baseado num estudo que a própria universidade fez, eles chegaram à conclusão de que era o sistema de transporte público da cidade que não tinha acessibilidade nenhuma, ou a acessibilidade que o sistema de transporte oferecia era mínimo. Então, assim, é tudo muito mais complexo do que as pessoas... Eu costumo até brincar com a Renata. Um dos problemas também relacionados à pessoa com deficiência aqui no Brasil é que a gente tem um dragão de 7 cabeças para matar, que em muitas ocasiões foi tratado como uma mera lagartixa. Né? Então, existem muitas pessoas que acabam dando fórmula mágica, e não, é uma coisa simples aqui, outra coisa pontual lá, e é muito mais complexo do que se pensa. Mas a gente sempre volta para a questão da informação, né? Porque quando a gente vai nas empresas e explica que não é um bicho de 7 cabeças, que incluir não é isso tão difícil, mas vamos entender das deficiências da cultura e que são pessoas, sobretudo, realmente você vai conseguindo derrubar algumas barreiras. Mas, por exemplo, nesse caso do transporte público que ele disse, recentemente aconteceu um caso
de uma pessoa com deficiência visual para entrar com cão-guia no ônibus e o motorista não deixou. Porque diz que animais não entram. Mas, né, não, mas entenda, né? Ele tem que entrar. Uma necessidade específica, né? Exatamente, mas não deixou. Não deixou entrar. Então, assim, falta treinamento. Aconteceu esses dias um cadeirante caiu da plataforma, né? Realmente machucou, e porque ele pediu que encostasse mais próximo à guia, acabou não encostando tão próximo quanto deveria, e o cadeirante acabou caindo, tombando na rua. E o que foi mais espantoso é porque os passageiros ficaram apressando o motorista. Vamos que a gente vai chegar atrasado. Gente, tem uma pessoa caída no chão, quer dizer... É complicado quando você não se coloca no lugar do outro, né? Porque se você não se coloca no lugar do outro, você também não pede mudança e não exige mudanças, né? É verdade. Agora, o Incluir dá certo, né? Que é a startup que vocês estão à frente. Nesse sentido, como é que a parte prática, vamos supor que eu tenha uma empresa e tem uma empresa, ou então meu condomínio tá com necessidade, eu quero justamente ampliar lá a gama de atividades para pessoas com deficiência e tudo mais. O que o Incluir dá certo proporciona aos seus participantes para que eles consigam aí melhorar essas condições? Mas eu gostaria que vocês comentassem isso no próximo bloco, que a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já retoma hoje falando sobre síndrome de Down, pessoas com deficiência, como as pessoas estão observando aqui hoje no Radar Paulista na TV. Mas conto com a sua audiência, fique ligado aí, a gente volta rapidinho. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional e hoje eu vou falar com você, dar pequenas dicas sobre a linguagem corporal na entrevista de emprego. O seu corpo fala, então fique atento, aperte a mão do entrevistador com firmeza, mas não precisa usar de tanta força. Mantenha a sua postura ereta durante a entrevista de forma elegante, não precisa ficar totalmente formal, engessado durante a entrevista. Olhe nos olhos do entrevistador e evite olhar de forma cabisbaixa. Os olhos são espelhos da sua alma, então olhe com leveza, sem ficar encarando inclusive o entrevistador, tome cuidado com isso. Não fale mal de forma alguma da empresa ou dos seus colegas do seu antigo trabalho. Assuma a responsabilidade por sua demissão, se esse for o caso. Seus gestos devem manter equilíbrio e é importante que você gesticule durante a entrevista de forma branda, de forma sutil. O seu tom de voz, toma cuidado para não ser muito alto e nem muito baixo. Tente se espelhar no seu entrevistador. Se ele fala mais rápido, acompanhe o ritmo dele. Se ele fala mais baixo, acompanhe o ritmo dele também. Com essas dicas, você vai causar uma boa impressão e vai ter muito sucesso na sua entrevista. Tenha uma boa sorte!
tudo bem? Eu sou a Bia Cobal. Renata de Paula, nós somos atrizes, apresentadoras e idealizadoras da ABA, Academia Brasileira de Apresentadores. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Temos o passo a passo com 6 dicas fundamentais. Conheça os conceitos básicos de comunicação. Saiba qual é a mensagem, para quem vai falar e qual o objetivo dessa comunicação. Compreenda a importância da sua imagem. A comunicação não verbal é a chave para o seu sucesso como apresentador. Seja curioso. Um repertório amplo e variado é uma ferramenta valiosa para um apresentador. Adquira conhecimento. Nossas oficinas de apresentação são intensivas e práticas. Providencie seu material de divulgação. Investir em boas fotos e links de vídeo fazem toda a diferença. Com certeza. Comece a trabalhar. Procure empresas que realizem o serviço de divulgar e vender o seu trabalho. A ABA oferece esse serviço para você. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Participe da nossa oficina prática para apresentador de TV, dias 21 e 22 de abril em São Paulo. Informações e inscrições por e-mail ou WhatsApp. Então até lá, hein? Tchau! Estamos de volta aqui com a Rádio Paulista na TV nesta segunda-feira, né, tratando do tema Síndrome de Down, né, questões aí que envolvem inclusão, empregabilidade, quer dizer, uma série de situações. Justamente estamos aqui com os idealizadores, né, da startup Incluir Dá Certo, também do canal Inclusão na Lata do YouTube. Estão aqui o Dudé e a Renata Leles conversando conosco. E, Renata, então você me dizia, eu fiz uma pergunta anteriormente, né, com relação a essa parte prática, né, de as pessoas buscarem soluções para suas questões cotidianas. Isso, de que maneira, né, o Incluir Dá Certo pode ajudar as pessoas desta maneira? Entendi. Bom, das pessoas ou profissionais com deficiência, né, eu abro um espaço para que a gente possa conversar. Então, eu abro um espaço realmente em redes sociais, ou qualquer outra forma de contato que for melhor para a pessoa com deficiência, para que a gente possa conversar sobre. Então, a gente conversa sobre mercado de trabalho, sobre capacitação, eu faço análise de currículo, porque às vezes o currículo, é que eu falo, não tem a ver com a deficiência, mas eu falo, gente, esse currículo não te vejo para lugar nenhum. Então, também tem essa questão. Aí eu falo, dou dicas de capacitação, do tipo, olha, tem que aprender inglês, porque hoje o mercado sem inglês não tem para ninguém, não é só para pessoa com deficiência ou sem. Então, isso é uma questão de orientação profissional, mas isso é uma coisa que o Incluir Dá Certo faz como propósito. Tá? E aí, no caso das empresas, o que a gente vai fazendo? É conscientizando os gestores, conversando com os gestores, explicando quais são as deficiências, qual o tipo de cultura de cada uma, que realmente a pessoa tem que ser contratada pelo perfil profissional e não só para preencher a lei de cotas. Porque a gente conversa muito sobre isso. A lei de cotas ela tem 26 anos já. Toda lei de cotas ela deveria ser provisória, né? Até você, né, deixar tudo, digamos, no mínimo, máximo igual para cada um. Se no país a gente tem 26 anos e só 1% de profissional com deficiência contratado, tem alguma coisa aí que não está dando direito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Também conscientizar a empresa que ela realmente tem que contratar com a pessoa pelo profissional dela. E hoje, o que acontece muito? Várias empresas abrem vagas, mas para a pessoa só na vaga, tipo, assistente administrativo. De repente, você tem gente com mestrado e não tem oportunidade realmente compatível com aquela pessoa que estudou, que se capacitou. Então, a pessoa com deficiência ela tem que ser vista pela capacidade dela, pela potencialidade dela e não pela deficiência, né? Então, eu falei que o nosso sonho de consumo é que no dia que as empresas fizerem seleção às escuras, assim, você não vê o nome da pessoa, nem a orientação sexual, nada. Você vê só o currículo. Aí depois você contrata e você vai adequando a tudo aquilo que tem que adequar, né? Porque você só... Mas as empresas chegam a fazer isso, fazem? Não, e seleção às escuras só acontece na Europa ainda. Mas como a gente adora coisa que vem de fora, daqui a pouco chega aqui, entendeu? Vai demorar, né? Ah, ainda vai sim. Dudé, como é que você percebe essa questão e de que maneira o Incluir Dá Certo pode contribuir de maneira direta para as pessoas obterem aí os seus empregos e estarem melhor aí colocadas, enfim,
com o dia a dia também melhor para suas atividades? O Incluir Dá Certo faz uma contribuição que eu acho muito bacana, que é justamente em cima do que a Renata fala, que é a questão da informação. Informação relevante, informação palpável, né? Não uma coisa que é advinda de um fruto de um mundo de fantasia, que muitas vezes acontece com a pessoa com deficiência aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma questão cultural muito forte em cima do mito, que é um mito que sempre acaba rolando num 8 ou no 80, não tem um meio termo. Ou a pessoa com deficiência é considerada um fardo, ou um fardo social, ou um fardo para o Estado, ou um fardo para a família, enfim, né, na cabeça de alguns, né, pela total falta de capacidade que a gente tem de ter o mínimo de uma vida independente, que a gente sabe que isso aí não é verdade. Ou existe também aquele mito que é demasiadamente positivo, digamos, não demasiadamente positivo, digamos assim, tipo a coisa do exemplo de superação, inspiração de vida, não sei o quê, desde um ato mais extraordinário até aquela coisa mais corriqueira, tipo, o fato de uma pessoa com deficiência atravessar a rua para ir na padaria comprar um pão e conseguir voltar sozinha. Nossa, isso aí é uma inspiração. Conseguiu e não sei o quê. Então, esses mitos, eles acabam atrapalhando muito. Eles acabam atrapalhando muito mais do que ajudam. Inclusive, né, sem querer pegar a questão do mito do coitadinho, que ele por si só a gente já sabe que atrapalha, mas o mito do exemplo de superação acaba atrapalhando também. Porque é que eu costumo falar para ela, né? É muito interessante porque o exemplo de superação ele funciona só até a página 2. Porque se eu sou um exemplo tão grande assim de inspiração de vida para as pessoas, me dá um emprego. Entendeu? Analisa meu currículo e deixa eu trabalhar com você. Falando nisso, como é que é a sua vida profissional? Como é que foi o início? Como é que você está no seu momento profissional? Eu sou músico já há mais de 20 anos, né? Eu trabalho como produtor também, tanto como produtor musical como produtor executivo também. Eu tenho uma mini produtora, né? Eu trabalhei sempre como autônomo. Teve um período curto da minha vida que eu trabalhei no mundo corporativo, trabalhei para uma empresa. Não foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Não estou falando que a minha experiência ruim é culpa do mundo corporativo como um todo. Não, foi no caso de uma empresa em especial que eu acabei trabalhando 2 anos para essa empresa e infelizmente a experiência não foi boa. Mas a gente ainda percebe um entrave muito grande. Justamente por causa dessa questão cultural que eu estou falando, né? Existe uma mítica muito grande. Mas eu digo assim, na busca do emprego, no seu caso, você quando você batia na porta de alguma empresa, você sentia essa barreira? Quando eu fui procurar emprego numa empresa, para achar a vaga de emprego em si, até certo ponto não foi difícil. Por quê? Por causa justamente da questão da lei de cotas. O problema é o que aconteceu dentro da empresa depois do que eu estava empregado. Né? Foi falta de acessibilidade, enfim, teve uma série com a dificuldade que eu tenho para andar, me colocaram para trabalhar num lugar que tinha escada, né? Mesa inadequada. E assim, quando a gente fala de adequar o ambiente de trabalho para pessoa com deficiência, tipo, por exemplo, para eu trabalhar para uma empresa, eu não preciso ter a ponte de comando da USS Enterprise, né, do Star Trek, né, que todo mundo imagina assim, não, mas para adaptar isso aqui e tal, vai ser uma baita de uma grana, a gente vai ter que investir numa tecnologia. Não é, muitas vezes a adaptação que precisa ser feita, ela é simples, mas ela precisa ser feita.
a acessibilidade, ela precisa ser feita, né? Não só para a pessoa se sentir, para a pessoa com deficiência se sentir literalmente incluída naquele ambiente de trabalho, mas para ela render. Tá. O que o Dudé, assim, o que eu acho interessante é que o Dudé foi para uma outra linha que a gente até participou de um painel recentemente, que era o empreendedorismo e a pessoa com deficiência, que também é um caminho, né? Então a pessoa com deficiência não tem que ser só CLT. Por que ela não pode ser empreendedora? Então, no caso do Dé, ele é formado em Direito, né? Ele nunca conta essas coisas, mas ele é formado em Direito, especialista em área criminal, ele é vocalista da banda do Dé e a Máfia, acho que você é assessora dele, né? Porque eu conto as coisas dele. E do Dé, ele optou por ser empreendedor. Obviamente, por uma questão de mercado, que ele não se adaptou ao mercado corporativo, mas pelo negócio que ele escolheu também. Então, a pessoa com deficiência, ela tem que ter sonhos, ela pode ser empreendedora, por que não? Claro. Então, isso é uma coisa que a gente mostra como para qualquer pessoa. Com sem deficiência, faça o que você quer, o que te realiza, o que te faça brilhar os olhos, né? Agora, você falou da lei de cotas, por exemplo. Sim. As empresas, elas são obrigadas a admitir lá um determinado número de funcionários com Sim. deficiência, e há um incentivo também para que essas empresas também façam esses investimentos em seus estabelecimentos? Sim. Acima de 100% é obrigatório, sim, né? Acima de 100 pessoas é obrigatório, sim, contratar pessoa com deficiência. Existem incentivos, sim, mas a resistência não é essa. A resistência é sempre de colocar uma pessoa com deficiência. O que acontece nos departamentos? Sempre se incha muito o departamento de recursos humanos. Certo. Então você que colocou essa ideia, agora você vai colocar e vai ficar com ele, né? Então, de repente, você chega numa empresa e o departamento de recursos humanos tem 3, 4 profissionais com deficiência. Aí você fala, mas e o resto da empresa? Ninguém mais absorveu? Então, é muito mais, não é só questão de incentivo, nada, é muito uma questão de cultura. De cultura inclusiva, que é isso que a gente briga muito. Então, quer dizer que os recursos humanos acabam absorvendo o número de profissionais com deficiência que poderia ser disponibilizado em outros departamentos. Ou a maioria também fica na produção. E a gente briga tanto para que esses profissionais vão para cargos mais altos, né, de gestores, executivos, porque tem muita gente, é o que eu falo, tem profissional formado para tudo que você possa imaginar. Mas às vezes você tem um profissional que é um profissional incrível, executivo, mas ele é cadeirante. E se a empresa não tem rampa, cortou. Então é aquilo que eu falei das seleções escuras. Se pudesse só analisar o currículo desse profissional e não a sua deficiência. E vocês conhecem profissionais com deficiência que galgaram altos postos de comando nas empresas? Eu conheço. Mas são muitos? Não, são poucos ainda. O que é legal é que quando você tem um profissional que está na diretoria, ele olha com olhos tão diferentes para a inclusão e acessibilidade que aí ele te abre portas. Então isso é muito bom. Então empresas que têm diretores e gestores que têm uma deficiência ou têm uma ligação muito forte com a deficiência, ele realmente facilita muito esse processo todo. Então isso é muito bom. Existem muitos? Infelizmente não. E quantos você conhece? Você falou poucos, quantos? 4. 4. 4? Eu conheço 4. Então, quer dizer... Mas eu conheço assim, um São Paulo, um Rio, um Curitiba, entendeu? Eu imaginei 4. Seriam 4 todos num lugar só. Porque, na verdade, realmente a gente não observa. É muito difícil. Eu não conheço nenhum e, assim, até já fui em muitas empresas, com essa coisa, sou jornalista, então a gente acaba de uma maneira visitando empresas e tal, fazendo reportagem aqui e ali, e é difícil realmente a gente ter essa referência. Eu falei 4, pouco, né? Eu tenho uma amiga do Rio Grande, ela é do Rio Grande do Sul, acho que ela é, uma amiga minha cadeirante, das minhas redes sociais, uma gaúcha. Que ela tem uma história muito interessante, que assim, o currículo dela é uma coisa assim, fantástica. A mulher tem não sei quantas faculdades, pós-graduação, MBA nisso, MBA naquilo, e ela já escutou, para você ter uma ideia como que é, ela já escutou em entrevista a pessoa do RH olhar para ela e falar assim, poxa, mas você podia ter um currículo um pouquinho menos extenso. Porque a ideia é justamente de, tipo, não é colocar num cargo então, de diretoria, é colocar num cargo operacional. Tá. Então, como é que você vai colocar uma pessoa num cargo operacional que tem MBA, que tem pós-graduação, que tem isso, que tem aquilo, e aí ela é obrigada a ouvir, né? Mas, poxa, você podia ter, né, um currículozinho menos... Inclusive, como tema, a gente tem a síndrome de Down como tema aqui hoje. Quer dizer, a síndrome de Down, qual é a autonomia que as pessoas que têm síndrome de Down podem desenvolver para chegar em cargos importantes? Vamos dizer, há possibilidade?
Sim, tem o Pablo Pineda, ele é espanhol e ele é um psicopedagogo. Ele é incrível, assim, ele tem síndrome de Down e ele é uma referência. E ele trabalha numa consultoria que justamente presta consultoria para empresas. E ele conta algumas histórias que são muito curiosas que ele fala, gente, eu só tenho síndrome de Down, né? Ele até fala com uma repórter espanhola, você não é Naomi Campbell, ok, mas você tem as suas características, né? E fizeram digamos, uma pegadinha, e foi muito curioso, isso está na internet, que ele passa como recrutador. Então, assim, você está acostumado a ver síndrome de Down em funções limpando mesa, às vezes no balcão e tal, mas será que você está acostumado a ver um síndrome de Down como seu chefe? E essa reação é incrível, porque a hora que as pessoas abrem a porta, os entrevistados, e vem ele, tipo, eles começam a gaguejar. Do tipo, e aí? É você que vai me entrevistar? É você que vai ser meu chefe? Porque não vem a capacidade, né? E ele é formado, tudo. Então, existe sim a possibilidade. Mas todo mundo fala que tem síndrome de Down e que se desenvolveu, que muito vem da família. Sei. Que se a família realmente cria com autonomia, com independência, vamos lá, vamos batalhar por isso, e vamos estudar, vamos fazer as coisas realmente, e não infantilizando a vida inteira, que ele consegue. E a gente pode estender essa... Você está dando meio que uma dica aqui para as pessoas que estão acompanhando. Para estender para as pessoas com deficiência de uma maneira geral? Sim, sem dúvida. Esse apoio da família, não infantilizando, como você está dizendo, para que a pessoa não se torne uma dependente, né? E sim tenha vida própria. Eu dei curso de capacitação só para pessoas com deficiência intelectual. Eram jovens para o primeiro emprego. E eu tive uma aluna com síndrome de Down, com 20 anos, e dia seguinte a mãe chegou para mim e falou assim, Renata, como você teve coragem? Eu falei, tive do quê? O que eu fiz, né? Ela não me deixou pentear o cabelo dela. Eu falei, mas com 20 anos você ainda penteava o cabelo dela? Porque eu dava uma aula sobre autonomia, tipo assim, gente, quando a gente vai trabalhar, a gente acorda cedo, toma banho, penteia o cabelo, escolhe roupa, de autonomia mesmo, de assim, uma pessoa que vai se preparar para o mercado de trabalho e vai acordar e então construir as rotinas com eles. Eu falei, mas por que a senhora ainda penteia o cabelo da sua filha com 20 anos, né? Ah, mas é porque ela demora muito. Eu falei, não interessa, então ela vai acordar mais cedo. Né? Ela vai se organizar para que ela possa fazer. E no dia seguinte eu levei outra bronca porque não é uma mulher, né? Escolheu a própria roupa. E a mãe falou, eu que escolhia antes. Falei, mas nem criança com 6 anos escolhe, a mãe mais escolhe, né? Como assim? Ela falou, agora você vai dar um jeito, que ela tá lá na recepção de laranja, azul e com lenço de oncinha. Eu falei, e não tem problema, a gente vai construindo a identidade. Se bem que isso não é uma característica também das mães de filhos com deficiência, né? São características de mães, né? Algumas mães, né? Podemos dizer. Porque tem mãe que infantiliza o filho, seja ele, né? O filho, a filha, enfim. Né? E isso me traz, sempre que eu ouço essas histórias, me remete ao filme Ray, do Ray Charles, né? Em que, não sei se vocês assistiram, né? Quando a mãe, quando ele começou a ficar cego, né? O cantor... Tal, ele caía muito, né? Ele era moleque, menino e tal, e a mãe percebendo aquilo, ela ficava de longe, observando o filho cair, se machucar e não tomava nenhuma atitude, para que ele próprio criasse essa independência e se tornou o que se tornou. Né? Então, realmente, isso para mim foi uma lição, assim, né? Ali é claro que é um filme, mas é um filme que retratava, retratou de alguma maneira a realidade do músico. Não, porque assim, eu falo para os pais, por mais triste que seja, todo pai e mãe morrem, gente, um dia, né? Tipo, todo mundo. Sim. Então, quanto mais independente e com autonomia você deixar o seu filho ou sua filha, ele vai ter uma melhor vida. Sim. Então, por mais que demore, às vezes fala assim, mas demora para ensinar. Mas todo mundo tem seu tempo de aprendizagem. Eu tive, você teve, todo mundo. Então, julgar que vai demorar, então tenha paciência para ensinar. Ele vai aprender, pode ser que aprenda num tempo diferente. E assim, a mãe do Dudé fala uma coisa muito curiosa, porque são mais 3 irmãs. E perguntaram para ela como é que ela criou ele. Ele falou, igual criei as 3, entendeu? Por que deveria ser diferente? Ela uma vez ela foi convidada a participar de um evento com mães, né, com deficiência, justamente para discutir a questão, né, da educação dos filhos, tal, não sei o quê, e ela detestou. Porque ela virou e falou, mas não tem o menor sentido isso daqui. Primeiro que eu não tenho só ele, eu tenho ele e tive mais 3. E os meus 4 filhos eu criei de forma igual, exatamente igual. Inclusive, até com relação a essa questão da autonomia,
eu lembro que a minha mãe, quando eu era pequeno, em determinadas situações, a minha mãe era meio que criticada. Criticada assim por vizinhos, por alguns integrantes até da própria família, tal, por causa dessa coisa, assim. Ela esperava que eu pedisse para ela ou eu perguntasse se ela podia me ajudar em alguma coisa. Mas ela nunca foi uma pessoa assim de tipo, eu olhar aqui no negócio, não, vai, já pega aí. Não, se você tem como se virar para pegar aquilo, para fazer aquilo outro lá, você vai fazer. Se vira e faz. Se vira e faz, né? Agora, eu acho que é importante também a gente falar, né? Nós estamos num veículo de comunicação e é sempre importante também que os familiares, amigos também, saibam das características, né, e possam também contribuir nos momentos que a pessoa precise ali. Acho que aí tem as questões médicas que precisam ser acompanhadas. E falando na síndrome de Down, que eu acredito que haja muita dúvida com relação a esse tema, não, porque, como a gente falou, né, você acabou de dar um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, né, mas, em contrapartida, muitas vezes, precisa saber lidar de maneira que essas pessoas se desenvolvam, né? Porque é diferente de você chegar para uma pessoa que tem deficiência, mas ela tem a condição, vamos dizer, de entendimento completa, sendo que no caso da síndrome de Down e de outras, talvez esse entendimento não seja completo, vamos dizer assim, né? Então, dar uma camisa para a pessoa usar, talvez eu estou dizendo aqui, eu estou falando como leigo, não sei como que a coisa funciona, mas eu gostaria até que você comentasse isso, até para que, como eu estou dizendo, para que sirva também para as pessoas leigas, pessoas que também têm familiares e amigos, que tratem também a pessoa não como uma infantil, de forma infantil, como você acabou de dizer, mas que também explique para ela como é que é a patente, né, educá-la da maneira mais correta. E aí tem alguns meandros, né, vocês podem me ajudar nessa questão. Na questão da síndrome de Down é que a gente tem todo um processo histórico também, tá? Uhum. Se a gente for pensar lá para trás, né, tipo uns 20 anos para trás, quando a gente 30, quando a gente começou a estudar, as pessoas com deficiência, principalmente com síndrome de Down, elas não iam para uma escola regular. Elas iam para uma instituição. Uhum. Então, dificilmente, elas iam aprender a ler e escrever. Elas iam aprender a socializar, atividades terapêuticas e tal. Então, a gente tem hoje um gap muito grande de pessoas com síndrome de Down que não sabem ler e escrever. Que estão mais ou menos na nossa faixa etária de 35, 40 anos. É o que a gente tá. Não entrega. Que coisa! E aí, você tem que realmente... Você vai deixar esse pessoal fora do mercado? Não, não vai deixar. Então, você vai ensinar de uma forma mais concreta para que ele possa realmente aprender. Uhum. Graças a Deus, com a LBI, com a Lei Brasileira de Inclusão, não se pode mais negar a matrícula para a pessoa com deficiência e com síndrome de Down. Então, essa criança hoje, ela já está numa escola regular. Então, hoje ela já convive, né, com os pares diferentes, iguais que sejam, mas ela tem um aprendizado que antes a criança com síndrome de Down não tinha. Então, é importante, sim, que os pais batalhem, sim, por essa matrícula, que essa criança estude, sim, numa escola regular, né, com outras pessoas diferentes dela, porque todo mundo é diferente, um diferente do outro, e que vá acompanhando esse processo. Existem correntes médicas, umas que vale a pena fazer estimulação precoce, outras que não vale, mas aí é uma questão médica, né, que cada um decide com o seu médico, com a sua família, mas é analisando sempre o ser e seu desenvolvimento, de como realmente deve ser. E a questão realmente de tratar a criança com a idade que ela tem. Né? E o adolescente com a idade que ela tem. Eu incluí uma adulta de 35 anos com síndrome de Down e que na empresa se infantilizavam o tempo todo. E aconteceu um caso que simplesmente, ela durante 35 anos, ela trabalhava numa empresa e ela viu um cara lindo na empresa, realmente ele era muito bonito, e durante 5 dias ela perguntou para esse cara se ele era o namorado dela. E ele respondeu que sim, porque infantilizou, sabe aquela coisa assim, tá. No quinto dia, que era uma sexta-feira, ela juntou ele na parede e foi dar um beijo. Ele surtou, me ligou, pediu pelo amor de Deus para ir para a empresa. A hora que eu cheguei lá, ela estava chorando, porque ela foi rejeitada. Sim. Ele assustado. Ele falou para mim, Renata, ela é uma criança. Eu falei, aonde?
Ela tem 35 anos, os hormônios funcionam aqui de tudo igual. Porque isso é uma coisa que as pessoas não consideram, né? A síndrome de Down. E ela teria uma vida sexual normal e tudo, né? Normal. Porque assim, exatamente. A síndrome de Down, ela não é que ela tenha a sexualidade exacerbada, ela não tem trabalhado a sexualidade. Às vezes a família não trabalha a sexualidade. É por isso que eu falei nessa questão. Entendeu? Você realmente ter um psicólogo junto, talvez até junto da família, para dar esses direcionamentos específicos, né? Porque às vezes a família cria, como você está falando, às vezes como um bebê a vida inteira, né? Quando na verdade ela não é isso, é outra postura. Mas enfim, eu tenho mais um bloco aqui, né, Luciana? Tem mais um bloco? Não, já vai encerrar? Eu achei que tinha mais um bloco. A gente fala muito. Bom, o papo tá tão bom que eu achei que tinha mais. Mas, infelizmente, a gente vai ser obrigado a encerrar. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem final e até convidassem, né, os nossos internautas, telespectadores e ouvintes a fazerem parte aí da startup, fazerem parte do canal do YouTube. Fique à vontade. Eu vou deixar você fazer esse final, que você é muito bom para fazer isso no programa. Então, encerra aí daquele jeitinho especial, Inclusão na Lata. Pessoal, curtam o nosso trabalho, busquem na internet, a gente está no Facebook, www.facebook.com/inclusão na lata. Tem o nosso canal no YouTube também, youtube.com/inclusão na lata. Mas assim, não apenas curtam a página nem o canal, curtam os dois e participem das discussões, que é essa que é a parte que a gente realmente quer. A gente quer discutir de forma séria e ao mesmo tempo divertida a questão da pessoa com deficiência no Brasil, e a participação de todos vocês é mais do que importante para isso. Tá certo. Renata, quer comentar alguma coisa? Se inscreva no nosso canal. Qual é o endereço? Quais são os endereços? O canal no YouTube é youtube.com/inclusão na lata, inclusão sem o acento, né? Inclusão na lata tudo junto, sem o acento. E a nossa página no Facebook, facebook.com/inclusão na lata, tudo junto, sem acento. Tá certo, então, agradeço demais aí a participação de vocês, um bate-papo realmente esclarecedor nessa área, né, que às vezes a gente fica aí sem saber para onde ir, né, e a Renata e o Dudé, sem dúvida nenhuma, deram esses esclarecimentos, e vamos fazer a nossa parte também, né, vamos fazer a nossa parte para incluir, para tornar a vida melhor em todos os setores, né, incluindo aí as pessoas que têm dificuldade, né, de entrar no mercado de trabalho, têm dificuldade muitas vezes no seu condomínio, tem dificuldade no seu bairro, né? A vida pode ser melhor e deve ser melhor para todo mundo, tá certo? Bom, a gente semana que vem está de volta com mais um tema aqui no Radar Paulista na TV. Eu te aguardo também de segunda a sexta-feira na Rádio Trianon às 18 horas com o Radar Paulista, tá certo? Obrigado a todos pela audiência, até lá, um grande abraço.